Meu nome é Rita Virte, eu cuido da área de Relações Institucionais do Instituto de Arte Contemporânea e vou apresentar hoje a nossa aula aberta com a Marilúcia Botalo, que é nossa diretora técnica e é museóloga responsável, então, pelo acervo do IAC. E antes de apresentar a Marilúcia, então, rapidamente, nós gostaríamos de agradecer à Redditor, né, que é nosso patrocinador neste evento, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Falar rapidamente também sobre o IAC. O evento de hoje faz parte das celebrações de 25 anos do Instituto de Arte Contemporânea, que nós comemoramos em fevereiro, e estamos comemorando ao longo do ano, com uma série de atividades. Então, o IAC é um centro de documentação e pesquisa, então, especializado em arquivos pessoais de artistas visuais e arquitetos brasileiros. Atualmente, a coleção do Instituto conta com aproximadamente 70 mil itens, em diversos formatos, dos artistas Antônio Dias, Ermelindo Fiammingue, Iole de Freitas, Ivan Serpa, Lothar Charroux, Luiz Saciloto, Sérgio Camargo, Sérvulo Esmeraldo, Willis de Castro e do arquiteto Jorge Wilhelm. Estamos nos preparando para receber novos acervos, que em breve nós vamos divulgar. E, além de trabalhar, né, nesse processo de salvaguarda dessa coleção, o IAC também trabalha na produção de conhecimento. Nós produzimos exposições, publicações, palestras, cursos, seminários, temos um programa educativo. E para falar um pouco sobre as particularidades, então, de um arquivo de artes visuais, o que significa, né, esse arquivo. Então, hoje a aula é com Marilúcia Botalo. A Marilúcia já faz parte do IAC, da história do IAC há muitos anos, acho que ela pode até falar um pouquinho disso depois, e falar rapidinho também sobre o currículo dela. Marilúcia é doutora em Ciência da Informação, mestre em Artes pela ECA USP, bacharel em História, diretora técnica do IAC, coordenadora da pós-graduação em Museologia, Colecionismo e Curadoria do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, foi museóloga do MAN em São Paulo, da Pinacoteca do Estado e de outras instituições. É membro do Comitê Internacional de Museus, o ICOM, onde foi diretora e atualmente é membro do Conselho Consultivo. Marilúcia já foi responsável pela curadoria de diversas exposições, como Deformações Dinâmicas, Willis de Castro, produzida pelo IAC, Opostos Determinantes, de Hércules Barsotti, na Galeria Frente, Acolhida, Programa de Residência Artística do Museu da Imigração, Luzes da Memória, que ela dividiu a curadoria com o Ricardo Rezende, também uma produção do IAC, além de outros projetos. Então, eu gostaria de passar a palavra para Marilúcia Botalo. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada a todas e todos presentes. Boa noite, oficialmente, para todo mundo. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês. Uma pena que não possa ver o rosto de todo mundo, eu compreendo isso, né? Mas de perto é sempre melhor. Agradeço em particular por ver, se não os rostos, ao menos os nomes de tantos amigos, amigas, de alguns de longa data, outros mais novos, pessoas que já foram meus alunos. Então, é um prazer poder também, junto com essas pessoas que eu gosto tanto, poder falar um pouquinho do meu trabalho no IAC. Então, para começar, e como tem pessoas que são da área, eu quero só situar que a ideia dessa palestra é a gente fazer uma divulgação, né? Então, falar de alguns princípios de trabalho, né? Mas também quero deixar vocês à vontade, na medida em que tenham curiosidades ou questões, depois que eu fizer a apresentação, a gente vai ter um tempo para conversar. E aí, ainda que eu não tenha tratado de alguma particularidade, se for do interesse de alguém, então fiquem à vontade para se colocar, para perguntar, para trocar ideias, enfim, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom?
Então, como a gente costuma fazer no Zoom, eu vou compartilhar uma tela, porque eu acho que aí também... Opa, eu preciso que alguém me autorize a compartilhar. Jefferson, por favor, querido, me autoriza. Ainda não estou autorizada. Você está como host, Rita? Não. Peraí que eu vou... Deixa eu tentar aqui. Mas eu... Ainda não posso. No mundo informatizado, a gente continua com os mesmos problemas de antes. Antes eram os slides que engavetavam, que não dava para passar. Depois, assim, sempre tem um probleminha ou outro. Tecnologia é isso. Vou falar com o Jefferson aqui. Não, ainda não. Aqui. Rita, enquanto você tenta falar com o Jefferson, então eu vou falando do IAC e aí depois a gente entra com as imagens, tá bom? Sim, melhor. Ah, ok, ele me disse que habilitou, então vamos lá. Pronto. Agora deixa eu colocar no modo de apresentação, que fica mais simpático. Vamos. Ah, pronto, foi. Bom, gente, se não mudar slide, qualquer coisa assim, vocês me avisam, tá bom? Então, como a Rita falou, né, eu tenho trabalhado já há alguns anos. Tem alguém, eu acho que é a Fabiana que está com o microfone aberto, se puder fechar, por gentileza. Então, a gente já tem uma trajetória de 25 anos, né? Uma ousadia, talvez, né, para instituições, né, no cenário que a gente vive atualmente. E temos um trabalho que temos desenvolvido, sobretudo, com esses arquivos de artistas, né? Começamos com 2 arquivos, do Willis de Castro e do Sérgio Camargo. Passamos, né, por algumas eventualidades assim de sedes, né? Tivemos uma sede primeira na Casa 1, depois ficamos por volta de 10 anos num comodato, num espaço no Centro Universitário Maria Antônia, né, com a USP. Né? Nesse período, logo em seguida, a gente, depois da inauguração da primeira exposição, a gente teve um prêmio da PCA, que foi muito legal, o que nos indicou, assim, o prêmio é bacana, mas nos indicou que a gente estava no caminho certo, né? Depois desses
nessas questões que nos fizeram sair de lá do Centro Universitário Maria Antônia, fomos parar por meio também de uma parceria muito feliz no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, onde ficamos também por mais quase 10 anos, e lá tivemos a oportunidade de um trabalho bastante grande junto à própria comunidade universitária, né? E foi quando também nós tivemos a tranquilidade, a infraestrutura necessária para que pudéssemos expandir o IAC, né, e justificar o IAC como instituto de pesquisa, né? E aí recebemos na ordem que está apresentada aí no slide os acervos do Cérvulo Esmeraldo, que é um artista incrível, incrível, que está ainda para ser melhor conhecido, o Lothar Charroux, o Luiz Saciloto, o Ioermelino Fiammin. Quem me conhece sabe o quanto eu adoro o trabalho do Elis de Castro, mas cada nova coleção que chega no IAC, para mim, é sempre uma nova e grata surpresa de ver o que é que esses artistas produziam e como eles produziam, né? Não está trocando? Ah, tá. Então, espera um pouquinho que tem um truque aqui que eu aprendi. Espera um pouquinho, Tawane. Eu aprendi um negócio aqui, vamos ver se funciona. Mudou? Vamos ver se agora mudou. Sim, mudou. Tá mudando, né? Tá. Então agora deu certo. Obrigada por avisar, viu, Tawane? E Cristiane também. Bom, e aí, em 2017, a gente já com uma série de coleções, a gente resolveu comemorar, né, os 20 anos de história, e a gente comemorou com uma exposição, né, que teve a curadoria do Jacopo Crivelli Visconti, que é o mesmo curador dessa última versão da Bienal, e a edição de um livro com o mesmo nome, e que foi, assim, uma experiência muito legal, e eu estou falando disso porque esse livro, ele, de novo, né, mostrou para nós mesmos o potencial de pesquisa que o IAC tem, porque foi quando o Jacopo convidou algumas pessoas para que entrassem nos acervos, né, nas nossas reservas técnicas e escolhessem o que quisessem, falassem do que quisessem, né? E esse livro é o resultado disso, né? Quer dizer, é uma edição que mostra o potencial de pesquisa com acervos de memória, né? E em particular, né? Com memória desses artistas e da arte, né? Então a gente teve textos desde da Carla Zaccagnini, que é uma artista e que teve um olhar absolutamente inusitado em relação às coisas que estão lá dentro, né? Até artistas que falaram sobre a obra de outros artistas, enfim, são textos muito ricos, né, nesse sentido de ampliação da pesquisa, que é o que nos interessa no final das contas, né? E em 2020, né, nós inauguramos para o público a nova sede, né, que aí eu vou falar um pouquinho também dela para vocês, só para situar, né? E, ao mesmo tempo, trouxemos e inauguramos um outro desafio, né? Porque a gente não gosta, né, de vida muito fácil, a gente sempre vai atrás de uma encrenca diferente, e trouxemos, encrenca no bom sentido, né? São desafios profissionais, conceituais, metodológicos que a gente se colocou com a vinda do arquivo de um arquiteto urbanista, que é o Jorge Wilhelm, que justifica sua presença no IAC, entre outros motivos, pelo fato de ter sido também uma figura expressiva como presidente da Bienal, mas também como um dos fundadores do próprio IAC, né? E no meio dessa confusão que foi a pandemia, que eu acho que deixa, né, esse rastro, né, de tantas coisas complicadas, né?
para nós conseguimos uma grande alegria, que foi um outro prêmio APCA, como melhor atividade cultural de 2020, né, a despeito do fato de que a nossa exposição de inauguração ela ficou fechada a maior parte do tempo. Então, a gente mudou para o prédio no final do ano de 2019 e só fomos abrir para o público, né, como vocês sabem, quando foi permitido mais para frente, né? Então, aqui só uma imagem da fachada, porque quando vocês forem lá, vocês saibam onde é que é. Espero, eu acho que muitos de vocês já foram, né? Gostaria, e estão todos convidados, né? Desde já. Então, esse prédio ele foi todo reformado e adaptado para as necessidades do IAC, né? E nós fizemos uma exposição de inauguração chamada Luzes da Memória, que também, assim como todas as exposições que nós desenvolvemos, elas têm como pressuposto a divulgação da própria coleção. Então, essa é uma estratégia que a gente usa, né? É uma estratégia de divulgação da coleção, porque nós nos entendemos como um instituto de pesquisa. Então, as curadorias feitas, né, com esses acervos, elas indicam um potencial de trabalho muito grande, e isso tem tido um retorno no sentido, inclusive, de outros curadores, outras instituições que têm solicitado itens, né, da nossa coleção para suas próprias exposições. Essa exposição, ela partiu da ideia de realizar alguns projetos que não haviam sido, por um motivo ou outro, realizados por aqueles artistas que nós apresentamos. E isso é interessante também no sentido de deixar claro para o público que nós não lidamos com obra de arte, mas nós lidamos com processo de trabalho. Então, o que nós temos é isso, né? É entender o que é essa produção como um processo, tá? E aí, no prédio, quando vocês forem lá, vocês vão ter oportunidade de ver. Temos 2 áreas de exposição, temos um espaço de oficinas, né? Agora nós já conseguimos voltar também no presencial, temos concursos lá, enfim, uma sala de pesquisa, reservas técnicas aparelhadas, enfim. Mas vamos lá. A Rita já falou brevemente, na nossa coleção atual, nós temos esses artistas que estão aí apresentados. O Willis acaba ficando sempre para o final, porque ele é W, e o Antônio Dias vai ficar na frente, mas também é o último que chegou, uma coleção belíssima, né, com itens muito importantes, expressivos para a compreensão da obra do Antônio Dias. É realmente, de fato, uma coleção muito bonita. Como eu falei para vocês, para mim, é muito difícil ficar indiferente. Cada nova coleção a gente vai se encantando e vai descobrindo, né? E vai se tornando um pouco íntimo de todos esses artistas que estão lá, né? Acho que isso é muito comum. Quem trabalha com memória e com arquivo, acho que deve passar um pouquinho por isso, né? Aqui alguns dos nossos acervos a serem incorporados, esses a gente pode divulgar, porque são o Amilcar de Castro, na verdade, é uma parceria com o Instituto Amilcar de Castro, e temos a Carmela e a coleção da Petit Galerie, que foi, não sei se todos conhecem, imagino que sim, mas não custa reforçar, que foi uma das mais importantes galerias de arte que a gente teve a partir dos anos 50 no Rio de Janeiro, né, junto com algumas galerias de São Paulo, e que fazem parte, né, desse outro ponto do sistema de arte, que é essa área do mercado de arte, mas que montou um número imenso de exposições e tem registro de todas elas. Então, é uma coleção bem bacana, muito importante, e que em breve vai estar disponível para pesquisa também. E aí vamos falar do que a gente veio falar hoje, né? Então, os arquivos de artistas, né? Por que a gente pensa, né, as
o que seriam essas especificidades de um arquivo de artista. Na verdade, para começo de conversa, a pergunta primeira seria se de fato esses arquivos são arquivos, né? Nós usamos no IARC uma nomenclatura que vem da arquivologia, como fundos, coleções, etc., mas nós adaptamos, né, para o trabalho com aquilo que nós entendemos que são coleções, né? Por quê? Porque esses arquivos de artistas, né, se a gente for ver, né, o que é que tem num arquivo de artista? Né? Então, aqui só uma imagem para vocês entenderem muito brevemente o que a gente lida, né? A gente entende desde papel em branco até bottom, maquete, projeto, papel picado, barbante, lista de obra, a gente tem mocap, fotolito, quer dizer, uma infinidade de assim, fitas cassete, VHS, coisas mídias que já não existem mais, né? Algumas delas eletrônicas, que a gente tem até dificuldade, né, de conservar, né, e que já vieram com problemas de conservação. E outras coisas, assim, embora, né, 90%, eu acho que até mais, eu diria que 95% da coleção é de papel, né, é bidimensional e é de papel. Mas aqui a gente tem desde esses estudos de cor, que fazia o Saciloto, cartas, né, essa é uma carta do Hélio, fotografias, poemas, né, como esses estudos de poema do Willis de Castro. Aqui eu não sei se vocês conseguem ver no canto inferior direito, tem uma medalha e acima tem um frasco cheio de... isso aqui são restos, né, de matrizes de cobre, né, que o Cérvulo Esmeraldo trabalhava. Então, todas aquelas limalhas, né, aquelas restinhos, ele juntava aquilo, ele juntou tudo e ele achou bonito e ele achou que devia guardar aquilo, e isso faz parte, né, da coleção do Cérvulo Esmeraldo. Inclusive, se vocês olharem, tem uma etiqueta aqui que está assinada, né? E outras coisas, né, que são estudos, esboços e etc., que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque são coisas que, em alguns lugares, nós inclusive vemos esse tipo de material sendo tratado como obra, né, mas na verdade são processos de trabalho. Então, é com essa infinidade de coisas que a gente vai lidar. Bom, e quando a gente mexe com isso, né? A gente vai e se coloca, bom, como é que então essas limalhazinhas, né? E cartazes, e porque algumas coisas são mais óbvias, né? Então, uma carta ou um artigo, eles são mais óbvios como fontes. Mas mesmo as fotografias, os esboços, algumas formas de expressão, lista de obra, etc., como é que isso, né, acaba atendendo os interesses da pesquisa, né? Então, algumas questões a gente tem que se colocar, né? Então, isso não é um trabalho que é automático, porque a gente precisa considerar, por exemplo, por que é que o artista, né, ele decidiu que aquilo era importante? Por que é que ele não descartou aquilo? Por que que isso passou a ser um item a ser preservado pelo artista, né? E uma outra questão, quer dizer,
esse material tinha alguma função no processo de trabalho? Porque também a gente pode lidar com pessoas que são acumuladoras ou pessoas estranhas que colecionam coisas esquisitas, pode ter de tudo. Mas essa é uma outra questão importante. Teve alguma, a gente consegue estabelecer alguma conexão com o processo de criação, com o processo de trabalho, ou o processo conceitual, algo que desencadeou o trabalho do artista, né? E algumas coisas que a gente busca descobrir, por exemplo, se isto, né, que sobrou, se essas coisas que estão dadas aí, que formam essas coleções, será que esses itens, né, esses resíduos, eles têm relação com a obra que foi efetivamente realizada? De fato, se de um lado, né, eles podem interessar pela obra realizada, mas também eles podem interessar como um processo mental, quer dizer, não necessariamente a gente tem que se preocupar o tempo todo se aquilo foi realizado ou não, né? Mas de alguma maneira isso tem, ou a gente vai buscar entender se isso está expresso na obra ou no modo de produção desse artista, tá? E uma outra questão é quais são as possíveis funções e formas de uso, que aí, enfim, né, a gente conseguindo dar uma organização para isso, né, quer dizer, para que serve tudo isso? Por que que, além do artista, alguém mais se interessou em preservar isso, né? Quer dizer, por que existe uma instituição que não só preserva, como dá acesso a isso, né? E é evidente, né, quando eu afirmo isso, eu tenho falado reiteradamente, quer dizer, nós somos um instituto de pesquisa, né, e atuamos numa área muito próxima dos museus, né? Nós não somos um museu, mas nós praticamos uma série de ações de caráter museológico, né? Então temos as exposições, as nossas exposições têm ação educativa, né? Mas toda a ideia, todas as funções e formas de uso privilegiadas, né, para o IAC estão relacionadas com esse universo da pesquisa, da produção de exposições, ou seja, das curadorias, das produções editoriais, de um conhecimento mais amplo, seja sobre a vida e a obra do artista, seja do período, né, no qual ele se insere. E muitas vezes, né, o que tem sido bastante recompensador é quando nós podemos ver que em várias visitas, né, pesquisadores, curadores, alunos, né, que temos muitos lá, alunos de arte, de história da arte, de outras áreas, ao se depararem com esse material, conseguem, né, compreender o que é esse processo mental do artista de uma maneira menos intermediada. Do que eu quero, do que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando as pessoas, muitas delas, e eu temos lidado bastante com curadores extremamente experimentados, pessoas que conhecem profundamente a história da arte, por exemplo, né? E outras pessoas que não, que são pessoas que gostam de arte simplesmente. E em ambos os casos, você vê que esse material, ele ao se revelar evidentemente inserido em um contexto mais lógico, ele traz uma série de informações que nós temos a pretensão, né, de que seja uma
presentificação, né, desse pensamento do artista com o mínimo de intervenção possível. Obviamente que uma curadoria já é uma interpretação evidente, mas o que a gente trabalha, o que eu estou acentuando, é que nós trabalhamos com matéria-prima, né, que é aquilo que o artista nos legou. Né? Então, isso é que é importante a gente lembrar. Então, aqui só algumas imagens, né, para a gente ver alguns processos de trabalho um pouco diferentes, que desde seleção de imagens, aqui é o Gabriel Pérez Barreiro, que é um curador bem bacana, o João Bandeira, aqui o Ricardo Rezende e a Regina Teixeira de Barros, que são pessoas que não só usufruem, né, dessa coleção como pesquisadores, mas que em alguns momentos também nos ajudam a estabelecer algumas lógicas possíveis de compreensão desses conteúdos, porque são pessoas, enfim, que estudam o trabalho desses artistas, etc. E aí a questão que eu acho que, na verdade, o principal, vamos dizer, que é pensar como é que se tratam esses arquivos de artistas, ou como em algumas instituições a gente chama de coleções especiais, enfim, seja em bibliotecas, em arquivos bom, arquivos é um pouco diferente, mas em museus, né? Quer dizer, como é que a gente lida com isso, que são organizações arbitrárias, né? Não é como, e por isso, né, respondendo um pouquinho daquilo que eu mesma levantei como questão lá no começo, quer dizer, isso aqui é um arquivo ou não? Quer dizer, a gente não tem aqui nesses conjuntos, né, nessas coleções, a gente não tem uma organicidade. Né? Isso aqui são conjuntos aleatórios e que são formados a partir da vontade do titular, que é o artista, né? Então, na nossa estratégia de trabalho, nós buscamos definir um sistema, né, que possa dar sentido a esse conjunto de referências, né, de itens aparentemente aleatórios, né, e esse sistema, né, nós entendemos a partir de uma metodologia, né, de orientações metodológicas híbridas, né? Quando nós vamos praticar o tratamento da informação a partir de alguns princípios da arquivologia, dos quais a gente traz uma parte da nomenclatura, e óbvio que com essa nomenclatura a gente vai entender alguns processos, alguns procedimentos, e da museologia, né, da qual a gente vai importar a ideia de musealização das coleções, né, e do tratamento de cada um dos itens da coleção. E nesse processo de tratamento da informação, nós vamos voltando lá para aquele conjunto de bens, né, que a gente tem, para aquele conjunto de coisas tão díspares quanto um pedaço de barbante e uma matéria de jornal, a gente vai para isso tudo entender, para além dessa materialidade, para além dessa tipologia, como um documento de memória. Então, aí a gente vai ter que também ter uma noção ampliada do que é o documento entendido como um registro, né, sobre praticamente qualquer tipo de suporte, embora, né, no nosso trabalho é muito importante
que nós consideremos que nem sempre também tudo que está nesse conjunto faz sentido. A gente tem muita memorabilia, tem muita coisa que não necessariamente nos interessa. Porque, apesar de serem registros, né, e alguns, claro, são registros de memória, a gente tem que lembrar que o que está fazendo aqui é tratar desse personagem como um artista, né? Portanto, a partir da sua inserção, né, do seu diálogo com o mundo. Então, coisas que remetem a um histórico mais pessoal, a gente tem que entender, no fundo, que não se tratam de pequenos memoriais. Não é o memorial do Willis, ou do Sérvulo, ou do Sérgio. É um arquivo de trabalho. Tá? Então, isso também nos dá um parâmetro para que possamos fazer uma seleção dentre esse universo de coisas tão díspares daquilo que nos interessa. E, sobretudo, né, no âmbito de um instituto de pesquisa, vamos acentuar o arquivo como um vetor de pesquisas. Afinal de contas, é por isso, né, que a gente faz esse investimento, esse esforço, para que possamos dar sentido para essas coisas, né? E essa organização do arquivo pessoal como vetor de pesquisa, ele vai se dar por uma associação, né, que vai fazer sentido, seja pela tipologia institucional, quer dizer, se eu digo que isso tudo vai ser tratado como matéria-prima, né, para pesquisa, então isso já condiciona, de uma certa forma, a maneira como essas coleções vão ser tratadas, né? Então, tanto a associação da instituição com as suas coleções, né, quanto a possibilidade de desenvolvimento, né, de projetos curatoriais e de pesquisa a partir delas, né, então, vão ser fundamentais para que a gente, então, para isso, possa levar em conta, para chegar nesses resultados, levar em conta uma série de elementos. Por exemplo, a procedência, né, desse material. Né? Então, de fato, a ligação com esses titulares e toda uma série de estratégias que a gente usa de notação dos documentos, etc., remetem a essa ideia do titular. Né? Pensar na importância do conjunto, né, desse conjunto de elementos, e da importância que eles podem ter na compreensão da produção desse artista enfim, a partir desses protagonistas, tanto na produção individual quanto na relação com a arte, com a história do seu tempo. Pensamos, né, e isso é um pouco trabalhoso, mas faz sentido, a pertinência de cada item da coleção. Né? E um aspecto que é muito importante, isso tanto para o nosso trabalho, isso é alguma coisa que eu trago do campo da museologia, que é um tratamento equivalente para todos os itens da coleção. Então, todos, né, se eles estão catalogados, se eles fazem parte da coleção, eles vão receber o mesmo tipo de tratamento. Isso equivale a dizer que, inclusas as eventuais obras de arte que a gente tem, é importante que a gente entenda que eles são elementos, né, que vão estruturar esse raciocínio do conjunto, né? E ao mesmo tempo, né, que a gente inclui todos, né, no mesmo grau num tratamento equivalente, é evidente que a gente sabe que há alguns itens, né,
que tem merecido mais atenção, porque eles nos trazem mais elementos de compreensão, né? É diferente de a gente pensar a ideia de são mais legais porque são mais bonitos, ou porque são mais caros, ou mais importantes. A lógica é outra, quer dizer, é uma lógica que tem a ver com o quanto aquele item nos informa a respeito da produção daquele artista ou sobre o próprio artista, né? E, evidentemente, alguns outros elementos que são comuns a essas áreas de preservação, nós precisamos considerar questões relativas ao estado de conservação desses bens, e de toda a documentação, e aí é quase uma tautologia, né? Documentação sobre os documentos, mas toda essa preocupação de que nós temos, né, autorizações legais para proceder dessa forma. Então, toda a documentação de procedência, né, desses documentos, os direitos de uso, de cessão, né, de direitos, enfim. E um outro aspecto, né, que é importante se pensar também é que durante muito tempo, isso aí eu me questionei bastante, porque a gente tinha essa questão, né, de assim, isso vem da arquivologia, quer dizer, um arquivo ele tem que estar completo, ele tem que ser único, e esse é um outro aspecto que nos faz pensar o quanto isso estão mais próximos de coleções do que arquivos, né? Que é essa ideia de que essas coleções elas não são completas, né? A gente tem uma parcela, algumas a gente tem tudo, né, que o artista deixou, e às vezes não tem, como a do Willis de Castro, por exemplo, que tem uma parte conosco e uma parte na Pinacoteca do Estado, né? E são coisas diferentes, complementares, né? Então, é importante que a gente pense nesses aspectos também, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, a Rita tinha me pedido, então, vou mostrar um pouquinho uma imagem pelo menos de cada um dos artistas do nosso acervo. Veja aqui como isso é interessante, é rico, né? Porque você vai vendo por meio da produção desses estudos o quanto onde que o artista estava, né, nesse momento em termos de raciocínio, né? Aqui uma serigrafia do Lothar Charut, que trabalhava com tiralinha, trabalhava com a tela deitada como se fosse um desenhista, né? É um processo que a gente vai descobrindo olhando os arquivos mesmo, né? Aqui os estudos incríveis, né, do Sérgio Camargo, que fez o jogo de xadrez, e ele fez alguns jogos de xadrez, inclusive alguns quase de tamanho natural, e que tem uma importância bem grande na obra dele, porque foi quando ele começou, porque ele usava mármore de Carrara, né? Ele queria um branco mais branco, e aí quando foi fazer o jogo de xadrez, ele precisava de uma pedra preta, e ele queria a pedra sem veios também, então quanto branco, ele queria o preto. E aí ele se encantou pelo negro belga, né, que é a pedra com a qual ele trabalhou durante muito tempo. E esses são alguns dos esboços dos cavalos. Aqui os desenhos do Saciloto, que produzia seus próprios pigmentos, né, e trabalhava nos precursores, embora não se fale muito, mas da OP, né, porque ele usava essas estratégias de figura a fundo, né, quer dizer, ele criava essas confusões que davam uma impressão de movimento. Aqui a Iole de Freitas, olha que bonito isso, a gente vê nesses desenhos
algo que vai perseguir o artista durante toda a sua trajetória. Então, não sei se todos sabem, mas a Iole começou trabalhando com dança, né? Ela dançava. E você vê na obra dela até hoje a questão desse movimento, da fluidez e das formas orgânicas, que ela, ainda que usando materiais mais pesados, metais, latão e etc., ela nunca abriu mão disso, né? Então, bonito você descobrir isso. Às vezes, muitas vezes a gente descobre isso só olhando esses desenhos. Aqui, um processo do Cérvulo Esmeraldo, que fazia uma frotagem, mas ele desenvolveu uma série de métodos, de procedimentos. Ele era meio inventor, uma criatura absolutamente genial, encantador, né? Aqui um desenho do Elis de Castro, que era impecável, exigente, e algumas vezes, como nessa imagem, assinava até os seus estudos, né? Assinou, e a gente sabe que é um estudo porque ele disse que era um estudo para o mural, bem antigo, de 53. Aqui uma das matrizes do Antônio Dias, do álbum Trama, maravilhoso. E aqui um projeto do Jorge Wilhelm, visionário, né? Projetou um bulevar para a Rua Augusta. Olha que maravilha se tivesse sido feito, né? Aqueles projetos que não deram certo, mas que contam muito do que era esse homem público, né? Preocupado com a questão da circulação das pessoas ocupando o espaço público. Ia ser uma lindeza se tivesse sido feito desse jeito. Aqui um dos desenhos do Ivan Serpa, que além de tudo também teve uma participação muito importante, né, na história da arte como professor. Uma imagem aqui do acervo da Petit Galerie. E aqui essas relações, né, que a gente vai vendo, imagens, textos, né, aqui o Guy Brett, que não é o Guy Brett era um crítico de arte, que foi uma pessoa bastante importante, porque uma das primeiras exposições individuais, eu acho que se não a primeira, do Sérgio Camargo em Londres, foi na Signals, que era a galeria do Guy Brett, e foi por intermédio do Guy Brett, do Sérgio Camargo, que ele acabou conhecendo o Hélio e a Lígia, né, que foram expor no exterior por insistência do Sérgio Camargo, insistência, enfim, assim, ele falou, olha, você precisa conhecer esses caras, eles são maravilhosos, né, eu tenho certeza que vocês vão gostar deles. Sabia o que estava fazendo o Sérgio, né? Bem, então aí agora eu vou mostrar uma série de imagens para vocês, e dizer um pouquinho do nosso processo de trabalho, que é esse que está descrito aí, quer dizer, quando a gente chega, falta uma etapa aí, quando chegam novos acervos, eles vão para quarentena, né? Então, eles ficam um tempinho lá para a gente saber se eles estão bem, se eles precisam de tratamento, se tem fungo, se está com cupim, enfim, eles vão ficar numa área isolados para a gente poder fazer essa avaliação e o tratamento, se for o caso. Em seguida, todo o material é higienizado, cada um com suas necessidades diferentes, né? Fotografias, slides, a gente higieniza de maneira diferente, de papel, enfim. Vamos desmetalizar o que for necessário e fazer pequenos reparos, né? Também são coisas que a gente faz lá, nós damos formação para as pessoas que trabalham conosco, já fazemos anotação dos documentos, a embalagem, o acondicionamento, na verdade aqui a anotação é feita junto com o processo de digitalização, né? A pessoa que trabalha com a gente na digitalização levou um bom tempo entendendo como era o nosso processo para que pudéssemos trabalhar em conjunto e otimizar, né, esse processo. Ele é embalado, acondicionado, armazenado e a última etapa
que é a mais longa, a mais detalhada, é a da catalogação, na qual a gente despende bastante tempo, porque nós trabalhamos aí, a partir dessa metodologia da museologia, trabalhando item a item. Então, aqui algumas imagens, vejam aqui as caixas chegando com alguns acervos. Então, ótimos, maravilhosos. A gente já recebeu acervos literalmente em baús, coisas que tinham ficado 20, 30, 40 anos fechados, algumas coleções mal cuidadas, e ao contrário, alguns artistas nossos bastante sistemáticos, bastante preocupados, né, com a ideia, né, de legado, né. Aqui a gente faz uma planificação de documentos, então são várias etapas aqui que o pessoal higienizando. Vocês estão vendo esses nossos estagiários e voluntários, muitos deles que vêm do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, com o qual nós mantemos uma feliz parceria, né? Nós já formamos muita gente, já vou dar um número para vocês, né? Alguns benchmarkings aqui, a gente tem o Davi recebendo algumas colegas que trabalham, né, e no caso essas que trabalham com arte postal, então elas queriam ver como é que a gente fazia a armazenagem, e aqui o Gerson fazendo a digitalização na mesa estativa, e uma imagem aqui do processo, né, do trabalho de catalogação e revisão das imagens. Então, a gente tem aqui alguns números que a Rita já passou, né? A gente tem por volta de 70 mil itens na coleção, temos dezenas de exposições, catálogos, pesquisas realizadas, formamos quase 200 voluntários, né, e estagiários, e temos todos esses programas na área educativa e cultural, cursos, visitas, etc. Né? Aqui mais algumas outras imagens mais recentes e algumas coisas que a gente precisou recorrer na época aqui da pandemia, né? Como todos nós aderimos às conversas mediadas, né? Ação educativa, livros, exposições. Aqui é a Ana Beatriz que está dando um curso de conservação de arquivos familiares, orientando numa clínica, porque isso foi uma coisa que eu quis muito e ela entendeu exatamente o que eu tinha pedido para ela, quer dizer, a gente fez um curso de formação e as 2 últimas aulas uma clínica, né? Então as pessoas vêm com seus problemas, trocam ideias com ela, né? E aqui nós demos também, a gente tem investido muito na formação dos nossos próprios colaboradores. Então aqui no canto inferior direito a gente deu uma oficina, a gente chamou a Ângela Ângela Freitas, que veio dar uma oficina de 2 dias de produção de laudos de estado de conservação. E aqui algumas oficinas que a gente fez com crianças, enfim. E aqui algumas poucas imagens das nossas exposições, que eu sempre gosto muito, do Lothar Charroux com a curadoria da Maria Alice Millier, os 20 anos, né, que eu falei para vocês com Jacopo. Essa exposição para mim é muito especial, do Cérvulo Esmeraldo, chamada Linguagens Múltiplas, porque o curador, o Vinícius Marangon, ele foi uma pessoa que começou conosco, ele começou trabalhando no núcleo de documentação e pesquisa, ele veio da Pinacoteca para o núcleo, e ali ele se tornou bastante íntimo da obra do Cérvulo Esmeraldo, porque ele fazia a catalogação do cérvulo,
E aí eu criei o Grupo Experimental de Curadoria, né, por meio do qual eu convido as pessoas do próprio IAC para que olhem para o acervo e tragam seus olhares, né, por meio de exposições, enfim, textos que são escritos. E aí, inicialmente, a ideia é que essa exposição fosse feita pelo Grupo Experimental de Curadoria, e o Vinícius, ele se envolveu com tamanha alegria nesse projeto que a gente acabou entendendo. Eu entendi que o justo era que ele fosse o curador único dessa exposição, e ele assumiu e fez, ficou muito bacana. Eu gosto muito dessa exposição. Aqui é uma imagem de uma obra do Cérvolo, né, um prisma de luz. E aqui as exposições que a gente acabou fazendo no âmbito virtual, Miss Piedras, que é, na verdade, é uma exposição que veio depois de um livro que foi feito com os ateliês do Sérgio Camargo, né? É muito legal esse livro. E a exposição física que a gente conseguiu fazer depois que tivemos autorização para abrir para o público. E eu acho que aqui também cabe dizer que nós estabelecemos, assim, agradeço também a Rita, que teve a iniciativa de várias parcerias, né? A gente aqui teve um trabalho que ainda temos, né? E que vai sair agora um e-book sobre o projeto de parceria entre o IAC e a Academia de Curadoria, que é um projeto da Ana Velar, na Universidade de Brasília, né, e que resultou nessa exposição, mas foi mais que uma exposição, foi todo um processo de pesquisa que ela e os alunos dela fizeram na coleção do IAC, que resultou nessa exposição virtual e agora no e-book, chamado Vigas Mestras. E aí, um nome que eles pegaram lá de uma definição do Valdemar Cordeiro em relação ao Saciloto, que dizia que ele era a viga mestra do concretismo no Brasil. Então, é um trabalho bem sensível, bem inteligente e uma maravilha trabalhar não só com a Ana Velar, mas com toda a equipe de jovens que ela envolveu em várias áreas, da pesquisa, da educação, da tecnologia da informação, da comunicação, da produção de conteúdo. Então, foi um projeto muito legal, já como uma derivação, né, do nosso trabalho no IAC. E, por fim, uma imagem dessa exposição do Gustavo Mota, que foi uma exposição que, eu acho que é a última, assim, que eu particularmente acho muito bonita e assim, é um artista também muito forte, muito cheio de possibilidades, né? O Antônio Dias tem um reconhecimento que ele merece, sempre teve, e não é à toa, né? Então, aqui uma instalação que a gente fez do Antônio Dias numa das salas que a gente montou essa exposição na nossa sede agora, né? E é isso, gente. Eu agradeço, né, ter tido a oportunidade de falar para vocês. E vou agora parar de compartilhar. E se vocês tiverem alguma questão, alguma troca de ideias que vocês queiram fazer, eu estou aqui à vontade para conversar com vocês. Obrigada, Sandra. Marilúcia. Oi. Então, acho que para dar uma animar um pouco o pessoal, vou começar, posso fazer uma primeira pergunta? Claro. Pelo menos para mim, assim, né, que trabalho com gestão cultural há muito tempo, mas essa questão da museologia eu estou aprendendo com o IAC, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho, como é que é o desafio de juntar esses arquivos, né, que tem esses itens que são muito diferentes, né, desde a biblioteca pessoal, né, sei lá, no Cérvulo tem a biblioteca pessoal dele lá, né, no Serpa também,
Tem um protótipo de obra, tem foto, tem papel. Como é que faz para juntar isso em termos de metadados, para conseguir sintetizar isso, colocar no banco de dados, e também para organizar isso em termos museológicos, né, dentro do arquivo físico também? Se pudesse talvez falar um pouquinho, acho que é legal. Obrigada. Olha, essa questão, ela é uma questão metodológica mesmo, Rita. Isso não é muito simples de fazer, né? A gente aqui conseguiu desenvolver um método por meio do qual a gente, primeiro, organiza as coleções a partir, né, dos titulares, né, ou dos artistas, né? E depois a gente trabalha um pouco as tipologias, o que tem lá dentro, né? Então, como você falou bem, você já falou de algumas organizações possíveis, a biblioteca, os estudos, os esboços, as fotos, etc. Mas isso não tem muito, assim, a gente pega coleções, por exemplo, como a do Saciloto, que tem muito, muito, muito material de jornal, de publicação, e tem poucas coisas mais pessoais mesmo, né? Mais processos, e tem alguns que são processos de trabalho, mas não é o assento principal, né, dessa coleção. Então, o que eu tenho investido é nisso, né, de a gente entender tudo como um documento, né? Então, tudo é documento. E se você for ver, né, ao longo da história, as coisas mudam muito. E isso é que é legal da cultura material, né? Porque ela tem essa possibilidade de ser polissêmica, né? Então, se você coloca isso em contexto, você pode destacar alguns aspectos em relação a outros. Então, aí entram, sim, como você lembrou bem, você usou o termo, a seleção de uma série de metadados que vão buscar dar conta disso e do relacionamento desses itens entre si, né? E às vezes até com coisas que não estão na coleção, que estão fora da coleção. Não sei se é isso que você perguntou, então é isso. Ana Maria, quanta honra, meu Deus do céu. Mas, olha, eu queria te cumprimentar. Eu não sabia se eu levantava a mão, mas não achei a mãozinha aqui embaixo. Então, desculpe entrar assim. Uma coisa que, parabéns pela aula, acho que ouvir você é sempre um prazer, pela tua experiência, pela maneira sofisticada com que você trata todo esse material. Uma das coisas que eu percebi da sua explicação é quanto à política de acervo. É claro que algumas coisas não interessam para isso, que é o núcleo central, né, do trabalho de vocês, que é o processo criativo. Então, vamos imaginar, vocês receberiam o arquivo completo de uma pessoa, por exemplo, onde aparecem aspectos da economia doméstica, das contas que pagou, enfim, daquilo que é periférico, embora seja possível relacionar com a trajetória artística, né, de um indivíduo, mas vocês recebem isso? Ou vocês têm uma política de acervo que elimina essa possibilidade? Isso me interessou muito, porque é difícil a gente estabelecer essa política, né? Ana, eu acho que é muito difícil mesmo, porque, e na verdade, a gente acaba solucionando isso olhando para cada uma das coleções, porque em alguns casos eu acho que é importante, sim, a gente manter essas informações. Por exemplo, a gente acabou recebendo uma doação de um artista que tinha uma nota da serralheria na qual o Willis de Castro mandava moldar seus pluriobjetos.
E aquilo é importante Sim. porque nos diz muito, né, nos dá outras pistas, inclusive para acessar essas pessoas, porque ele tinha a fama de ser extremamente exigente, né? Então as crônicas, né, vão surgindo nesse momento. Uhum. Então, nesse caso, esse documento a gente acaba incorporando, eu acho que ele é importante, mas isso não é algo que é estabelecido como uma política no sentido do que seria uma política mesmo, quer dizer, sempre receberemos esse tipo de documento. Agora, na coleção do George Wilhelm, por exemplo, nós fizemos uma longa discussão, porque inclusive a arqueologia ela desculpa, a arquitetura, eu falando de arqueologia, imaginei um cacuete, desculpa. Mas a arquitetura, ela tem outros elementos que são importantes, e assim, a produção de documentos e de processos é imensa, né? Quer dizer, para se chegar numa planta final, você tem um monte de outros estudos, e que eu estou conversando com alguns arquitetos para me ajudarem a fazer isso. Agora, por exemplo, toda essa parte de notas, de fontes, como, por exemplo, legislação das cidades, etc., uma série de coisas a gente tá eliminando, porque, na verdade, é um material que é importante para o processo de trabalho, de uma certa forma ajuda a entender por onde isso passava, mas isso pode ser pensado às vezes como uma coleção, dentro da coleção, como um conjunto que seria uma tipologia, né? Quer dizer, algo, não é a palavra correta, que seria algo que nos demonstra um pouco sobre o método de trabalho, mas isso em excesso acaba gerando um ruído, né, Ana? É muita informação, então tem coisas que a gente tira mesmo, né? Quer dizer, a ideia é não descrever, quer dizer, não dar o mesmo tratamento que se dá às coisas mais próximas, né, do processo criativo. Ficam para um segundo plano ou ficam guardadas sem incorporar de imediato, né? Porque esse trabalho é um trabalho moroso, como você Sim, mesmo colocou, né? Então a gente tem que estabelecer prioridades. Conversando agora dialogando com os arquitetos, com a Casa do Arquiteto em Portugal, que está levando nossos arquivos de arquitetos, né? Lúcio Costa, Paulo sim, Mendes da Rocha, estão lá, e eu até tive uma discussão com eles, porque um dos pontos interessantes aí da sua fala, e que é um problema, são esses estágios, como nomear esses estágios intermediários, esses uhum, que são anteriores à obra, e como denominar, porque é um conceito muito específico esse. É claro que em arquitetura existe um tipo documental que chama estudo preliminar, mas o que nós temos são esboços, né? exato, Croquis e outras etapas de elaboração que não definem propriamente o documento. Você pode ter o croquis de um corte ou de uma exato. planta ou de várias coisas, né? Então Uhum. são questões interessantes que eu acho que É. E no como caso desculpa, Ana, desculpa. não, tudo bem, era isso. Como é que vocês lidam também com essa terminologia? Porque você mencionou alguns casos, né? E mostrou o exemplo. Quer dizer, são estudos preliminares de determinadas coisas que viraram obra, que a gente tem que ter um controle sobre a obra acabada para poder, inclusive, considerar que aquilo é uma etapa. Às vezes a gente não consegue saber qual é a primeira versão, a segunda, a Uhum, terceira, né? Muitas uhum. vezes. Eu acho que É, essa parte é mais complexa, né? Mas, sem de dúvida. qualquer modo, esse referencial da obra acabada é super importante, né? E vocês devem receber Sim, também nos acervos obras, né? Obras sim, finalizadas, em alguns casos. sim. Alguns casos, sim. E a gente tem algumas ofertas, inclusive, de doação de coleções de obras, Hum, junto com a coleção, junto com o arquivo.
E isso é uma conversa, né, que a gente tem e que ela tem que ser feita com muito cuidado, porque é óbvio que é bastante tentador, mas não é a vocação institucional. Pois é. Eu acho que isso né, seria legal, você falar que bacana, mas eu acho que aí começa a desviar um pouco. Então, e isso tudo é uma relação muito delicada, né? Agora, esse trajeto e a relação com a obra final, e aí é algo que a gente está buscando aprender no campo agora da arquitetura também, mas é algo que é bastante importante e que nós buscamos rastrear, né, para poder fazer todas as conexões possíveis, porque a gente tem pesquisas, né, de pessoas que vêm buscar entender se aquele esboço é daquela obra final ou não, e algumas vezes a gente consegue responder, em outras não. É difícil mesmo. E não creio também que seja necessariamente o nosso papel, quer dizer, nós vamos buscar cercar de todas as informações possíveis, inclusive a gente faz essa diferença entre aquilo que veio do artista e aquilo que nós desenvolvemos como processo colecionista relacionado a esses artistas, né? Até para Então, poder identificar o material. exatamente. Interessante. Eu não quero tomar o tempo das outras pessoas que querem perguntar, mas podemos depois esticar essa conversa, porque é super importante isso, né? Porque você é um órgão de pesquisa, mas você não pode avançar, né? A Exato, pesquisa, né? Ela não está pronta, né? Vocês precisam exato. desses elementos para talvez para identificar os documentos, mas nunca para dar, vamos dizer, a versão final, né, da interpretação Isso, da obra de alguém, né? isso. Então, é uma fronteira difícil porque É nós difícil, precisamos ser pesquisadores para tratar dessas coleções, desses documentos, né? E ao mesmo perfeito. tempo, não ter um trabalho, né, de diletante aí, de pesquisa, porque não é bem a nossa função, né? Quando estamos Exato. dentro de uma instituição como o IAC, né? Com certeza, Ana. E isso é alguma coisa que eu tenho conversado e converso bastante com a minha equipe, porque acontece isso, a gente vai ficando íntimo da obra, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, você isso e com obra de arte, que está no mercado, às vezes as pessoas abordam a gente, né, como especialista. Então, eu falo, isso aqui é do fulano? Isso aqui é do... Eu não Garantir a sei. autenticidade da obra Não é? é uma outra Então, são universos que a gente tangencia e em relação às quais a gente precisa tomar muito cuidado é, não entrar num âmbito que não é o nosso, né? E eu acho complexo, que é né? muito, e é exatamente isso que eu quero, que nós preparemos, né, esses documentos para que eles tenham essa função, né, de documento histórico, né, de fonte. A ideia é que sejam fontes. Agora, a questão da interpretação, da pesquisa, isso é o trabalho dos curadores. Eventualmente, alguém pode desenvolver um trabalho de curadoria, não a da curadoria documental, mas de pesquisa, mas isso é um outro momento, é um outro lugar, não é o papel, por exemplo, do núcleo de documentação e pesquisa, com certeza não. Mas é bem legal, Ana, a gente pode conversar quando você quiser. Vamos conversar, sim. Obrigada, viu, Marilúcia? Imagina, é um prazer. Marilúcia, tem duas perguntas aqui no chat, eu vou ler rapidinho. Então, primeiro a Isadora Lopes, ela fala assim, boa noite aos presentes, fiquei curiosa a respeito da atuação em projetos sociais, pode compartilhar quais as propostas e ações nessas entidades? Projeto social, não sei exatamente o que eu falei de projeto social, mas a gente tem a gente desenvolve ações educativas, Isadora. E em alguns casos,
nós recebemos grupos que vêm por meio de projetos. A gente trabalhou com o projeto Guri, a gente trabalhou com um outro projeto que já faz algum tempo, mas acho que chamava-se Estrela da Manhã. Então, Escola pública também, né? Escolas públicas. Agora a gente está trabalhando com escola pública por iniciativa do IAC. Mas teve momentos em que nós fomos procurados por esses grupos, então nós os recebemos, a gente faz ações educativas, mostrando para eles um pouco menos do que essa especificidade do trabalho do IAC, digamos, né, com arte contemporânea e tal, mas mostrando para eles a importância da preservação patrimonial. Essa ideia de que preservar é importante e do porquê, porque às vezes são crianças ou jovens que estão no primeiro contato deles com esse universo. Então, se a gente conseguir fazer esse papel, eu já fico bastante feliz, Isadora. Não sei se é isso que você queria saber, mas enfim. Depois tem uma pergunta da Berna Reale, né, que fiquei curiosa para saber qual o critério para aceitar o acervo de um artista. Olha, Berna, legal, obrigada de você estar aqui. Bom, a gente tem alguns critérios, né? A gente começou trabalhando com artistas. Bom, vamos lá. O IAC trabalha com artistas modernos e contemporâneos brasileiros, sobretudo de tendência construtiva, seus herdeiros, né? Então, nossa coleção começa mais ou menos lá no final dos anos 1940 e vem até os dias de hoje. A gente tem artistas vivos na coleção, né? Como a Iólia, a Carmela, né? Que está entrando, o Cérvulo, mas sobretudo essas tendências, mas não exclusivamente, porque agora, né, incorporamos o acervo do Antônio Dias, que quebra um pouquinho com essa lógica, mas bebe da mesma matriz, né? A coleção do Jorge Wilhelm, como eu falei, que é um artista, um arquiteto, e que aí é uma coisa nova para nós, ele vem porque ele também tem uma ligação muito forte com arte, né? Então, esses são basicamente os critérios e a gente vai estudando isso. A gente tem tido muitas ofertas, felizmente, a gente vai trabalhando isso com cuidado, né? Porque a gente tem um crescimento que é controlado, porque a gente quer continuar mantendo a maneira como a gente trabalha, né? Aí, Rita, a Berna falou que descobriu o IAC por teu intermédio e amou. Muito obrigada, Berna. Você é sempre bem-vindo. A Andressa e a Verinha querem fazer pergunta, né? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu tinha elaborado uma pergunta, mas aí, ouvindo sua fala, Maria Lúcia, eu refiz, porque você meio que respondeu. Assim, pensando que o IAC, ele trabalha, então, com a ideia de arquivo dos trabalhos do artista desatrelado a uma biografia, né? Eu até anotei aqui, eu achei bem legal isso que você disse, que não é um memorial, né? É um arquivo do trabalho do artista. E aí eu fico pensando porque isso é um trabalho que ele fica no interno, né? Numa documentação para acesso para nós, né? Que trabalhamos com as artes, enfim. Se a IAC pensa em fazer um paralelo para o processo para o público em geral, de criar exposições biográficas, assim, o contrário dessa ideia de só fazer o trabalho, de ter um arquivo dos trabalhos do artista. Mas eu creio que é inevitável, também é uma curiosidade que eu tenho até em relação ao trabalho de vocês aí, como separar isso, né? Porque deve ser muito difícil conseguir separar, porque muitas vezes está intrínseco o trabalho com a vida do artista, né? Sim.
Então, mas essa ideia mesmo de existir um paralelo, né, para o público em geral acessar o trabalho de vocês, que eu acho importantíssimo, né, e de criar essas exposições, né, didáticas até, né, linha do tempo, porque, por exemplo, o Saciloto é um artista incrível, né, e ele é famoso, só que muitas pessoas não sabem de onde ele veio, para onde ele foi, né, e então acho que seria legal, lógico, é um desafio, né, mas é isso. Obrigada. Ah, legal, Andressa. Olha, de uma certa forma, a gente não é que a gente não se interessa pela biografia dos artistas, ao contrário, eu acho que isso é como você falou, não tem muito como fazer uma distinção, porque o Saciloto, como você falou, ele começou estudando, se eu não me engano, ele estudou no Instituto Masculino do Brás, né? Então, você vai ver que ele tem uma formação que é bastante acadêmica, no começo, ele vai fazer aulas de desenho e tal, e isso tudo nos interessa, né? Então, toda essa trajetória nos interessa, de uma certa forma, a biografia dele ela é importante para a gente compreender uma série de coisas, porque se um artista morou fora, por que, né, que ele morou fora, e se ele foi estudar, e quais as influências que ele sofreu, então isso tudo acaba sendo importante. Mas o critério é não transformar aquilo, né, numa biografia descolada de uma história da arte, por exemplo, Andressa. Né? Então, não é simples, você tem toda a razão, não é nada simples. Mas tem coisas, né? E até eu vou até aproveitar para ver se eu, junto com essa resposta que eu te dou, eu respondo o Lorenzo também, né? Porque às vezes, né, ele está falando de conta de energia, mas às vezes vem até coisas que são mais tipicamente, entre aspas, né, documentos desses arquivos de memória, cartas, diários, fotografias, que elas são bastante pessoais e íntimas, né? E às vezes a família transfere isso sem muito critério, né? Então a gente tem que voltar para a família, né, e dizer, olha, isso aqui é muito legal, mas acho que isso interessa mais para vocês. Por exemplo, tem artista com foto dos netinhos e tal, tudo bem, é legal, mas assim, o que é que isso modifica, né? Então, são um pouco, a gente tem que ser um pouquinho do advogado do diabo, tem que ficar se perguntando o tempo todo se isso contribui para compreender essa trajetória do artista e de como se deu o raciocínio dele, né? Agora, as nossas exposições, né? E aí, Lorenzo, só para te responder também, isso tudo que a gente decide que não vai ficar com a gente devolve para a família, né? Ou para o artista. Quando o artista é vivo, ele já faz, mas eu estou trabalhando com uma artista agora que eu vou uma vez por semana no ateliê dela e a gente faz a seleção do que ela quer e do que ela não quer, né? Porque ela está viva, ela pode controlar esse processo e é raro, mas tem alguns artistas que eu tenho convivido que têm um absoluto controle sobre a sua própria carreira, né? Então isso é legal, assim, o que é que eu vou deixar como legado? Porque algumas coisas, primeiro, eu acho que criam um ruído mesmo, e segundo, às vezes, assim, não interessam, né? Entra no âmbito da crônica, que é legal também, mas tem os seus, você tem os seus espaços para isso. E no caso das exposições, a nossa intenção, Andressa, e aí vocês que, né, que quando vão visitar vão dizer se a gente fez direito ou não, a nossa intenção é justamente tornar isso acessível, popular, palatável, né? Porque quando a gente usa a palavra documento, as pessoas não passam para trás. Mesmo com curadores muito legais que eu trabalhei, as pessoas falavam, mas o que vocês estão me pedindo? Que eu vou fazer uma exposição de
de carta e de fotografia, e aí, né, a gente vai trabalhando para eles entenderem a própria noção de documento com a qual a gente trabalha. Porque tem um pouco desse... não é preconceito, mas é um peso, né? Você fala documento, parece uma coisa séria e Uma tal. E resistência. Uma resistência, né? Isso, mas essa resistência acho que é até natural por uma falta de convivência, de conhecimento, enfim, né? É isso, Andressa? Sim, agradeço a resposta e, de novo, parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível. Vida Obrigada. longa aí ao IAC. Obrigada. Obrigada. Agora é a Verinha. Maria Lúcia, foi incrível sua apresentação. Obrigada. E quando você for conversar com a Ana Maria Camargo, você pode fazer um outro aberto para a gente participar. Com a Ana Maria é sempre um prazer. A gente acho que pode ficar 5 horas conversando. E eu ia perguntar várias coisas que já foram perguntadas, mas eu queria saber a história da propriedade. Como é que faz? As pessoas doam esse acervo e vocês têm direito sobre eles? Uhum. Existe mais ou menos um padrão? Provavelmente deve variar, né? Mas como funciona isso? A gente tem atualmente 3 circunstâncias diferentes. A primeira é a do comodato, né? São comodatos de longa duração. Então, a gente tem a posse, não tem a propriedade, mas a ideia é de que no longo prazo essa propriedade seja transferida, né? Porque faz mais sentido. Mas no começo, inclusive, porque como o IAC era um projeto novo, né, isso dá uma tranquilidade para as famílias de que a gente não vai fazer nada de errado, né? Não vai comprometer a imagem dos artistas, nada disso. A segunda é a doação, né? Então o IAC pode, por lei, receber doações e a gente tem trabalhado agora com a ideia de doações. Então, as coleções mais recentes foram doadas. E a gente tem a parceria, né, que a gente tem, por exemplo, com o Instituto Amilcar de Castro, por meio do qual a gente eles trabalham com a nossa metodologia e a gente tem acesso à documentação digital do Amilcar. A gente está estruturando isso, né, porque isso é complexo, porque requer também uma ampliação do próprio sistema de catalogação, é uma coisa que tem que ser um pouco mais encorpada e a gente está trabalhando nisso. Agora, tem uma questão que é reservada sempre para a família, para os herdeiros, que é a dos direitos de uso da imagem, né? Então, nós somos muito requisitados para isso, então nós podemos ceder imagens desde que a família autorize, né, esteja de acordo, sobretudo, né, quando tem obras e a imagem do próprio artista. Então, quando são reproduções de obras que vão sair em publicações, etc., quem autoriza é a família. Por quê? Bom, primeiro porque esse é um outro campo, né? Não é o nosso campo direto de interesse. E segundo, porque algumas famílias usufruem, né, cobram, né, por isso, que é um direito, né? E como todas as ações do IAC são gratuitas, né, não faz sentido, porque a gente acaba ficando no meio dessa confusão, a gente teria que ter um advogado em tempo integral, né? Então, isso é exclusividade da família, tá, Verinha? É assim que a gente tem trabalhado. Legal. Obrigada. Imagina. E acho que tem a Cristiane Oliveira, que fez uma pergunta aqui. Cristiane, sim, esses acervos a gente chama de fundo, né? Então, como a gente tem a Ana Maria e talvez tenha outros arquivistas aqui, a gente usa o termo fundo, mas não usa com o mesmo raciocínio da arquivologia, porque o fundo para nós é aquela coleção
que veio, né, aquele conjunto que veio por meio da família ou do artista. É isso que a gente chama de fundo. E aquilo que a gente coleciona, ou que vem de outras fontes, doações, etc., a gente chama de coleção. Então, a gente faz essa distinção. Então, portanto, a gente aqui subverte o conceito de fundo. Não é o mesmo que a arquivologia usa, tá, Cristiane? É isto. Opa, tem mais mensagem? Imagina. É um prazer. Bom, então eu acho que vamos chegando ao final, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário. E senão a gente vai encerrando. Marilu, você quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a presença de todos, a Wanda que está aqui, né, nossa parceira de sempre, enfim, tantos amigos, eu nem sei, alunos, a Clara, enfim, Tauane e outras, Verinha querida, a Sandra Tucci, que trabalha comigo agora também, enfim, não dá para agradecer todo mundo, mas eu estou muito feliz da presença de todos vocês. Muito obrigada, viu, Roberto? Obrigada, gente. Obrigada a você, Marilúcia. Bom, então, acho que antes de encerrar, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer também o patrocínio da Rede DOR, que permitiu, então, esse encontro. O patrocínio foi por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E acho que eu lembrei de uma coisa bem importante. O acesso ao acervo do IAC, ele é gratuito, né? Vocês podem acessar, então, as coleções por meio do nosso site. Então, tem uma aba lá onde você entra no banco de dados. Nem tudo já está lá, né, Marilúcia? Mas quase tudo. E aos poucos eles vão subindo mais e mais documentos. E se vocês precisarem ter um acesso físico ao arquivo, né? Aí Marilúcia e a equipe podem receber vocês lá no IAC, com uma hora agendada. E é só escrever para contato@iacbrasil.org.br. Acho que é isso, né? Que era importante de falar. Então, obrigada e boa noite a todos. Todas. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite, obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau. Foi muito bom, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.